Bom dia, quinto ano, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje é quinta-feira, nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, estamos quase finalizando. Amanhã é sexta-feira, mas é feriado amanhã, então você vai ter um tempinho aí para você poder descansar das atividades, ok? Vai ficar faltando de matemática pra gente fazer, que a gente vai fazer na segunda. Combinado, pessoal? Então pegue lá no seu envelope o trabalhinho de história, organize seu espaço, pegue aí seu lápis, sua caneta, sua borracha, tudo que for necessário pra gente fazer juntos, ok? Este trabalhinho de história que a gente vai fazer hoje, ele também está dividido nos temas que a gente estudou, ok? São perguntas bem simples, muitas delas, a maioria delas, a gente falou muito em sala de aula, a gente falou muito mesmo em sala de aula, a gente fez no caderno, tá? Então tá bem tranquilo, ok? Vamos lá? Então o primeiro exercício que tem ali, ele já fala sobre o tema Os Povos da Antiguidade, que é esse tema que a gente está estudando nesse capítulo, ok? Então a primeira pergunta é: como era o modo de governo nas primeiras cidades? Então, como que era esse modo de governo? Lembra que a partir do momento que as cidades começaram a surgir, né, eles dividiram ali as funções, uns eram artesãos, outros eram construtores, enfim. Foi surgindo-se a cidade, sentiu-se a necessidade de ter alguém que cuidasse dessa cidade, que comandasse essa cidade. Né? Surgiu-se a necessidade de ter um governo. Então, como era esse governo? Né? A gente falou disso em sala de aula, a gente montou esqueminha no caderno, então tenta lembrar como que é. Se você ainda tem dúvida, dá uma olhadinha no livro, como que era esse sistema de governo, ok? 2. O que os reis comandavam? Qual era a função do rei? Então, o rei, ele tinha uma função. Qual era essa função? O que eles comandavam dentro dessas cidades? Ok? Tá bem fácil. 3. Relate duas diferenças entre o governo de hoje e a forma de governo das primeiras cidades. Então, lembra que a gente fez esqueminha no caderno e existiam algumas coisas naquela época, nessa forma de governo, que hoje em dia não existem mais. Hoje em dia existem coisas da forma de governo que antigamente não existiam, né? O que são essas diferenças entre uma forma de governo e outra daquela época e de hoje? Também tá bem fácil, é só para citar duas diferenças, então, ó, já tem duas aí bem na cara, né? Que a gente falou bastante, vocês trouxeram, eu lembro que quando a gente fez o esqueminha no caderno, vocês falaram bastante sobre isso em sala de aula, vocês que trouxeram essas diferenças, então lembra aí o que é, beleza? Ali pra gente responder a 4, o tema agora ele vai ser as riquezas e os zigurates. Então ele vai falar sobre zigurates. A gente estudou bastante sobre isso em sala de aula, falamos bastante sobre isso, a gente entendeu o que era um zigurate e agora tá tranquilo pra gente responder, garanto, né? Então, 4. Para que os zigurates eram utilizados? Então, para que eles eram utilizados? Era utilizado como mercado? Era utilizado como venda de coisas? Era utilizado para quê? Qual era a função do zigurate? O que eles usavam? O que acontecia lá dentro dos zigurates, né? 5. Em qual situação a pessoa das primeiras cidades eram representadas através de esculturas? Por que algumas eram tão grandes? Então a gente também falou sobre isso e no livro ali ele tem explicando o que acontecia, por que às vezes as pessoas elas eram representadas através de esculturas, através de estátuas, né? E por que às vezes algumas eram tão grandes, tão gigantescas, referentes às pessoas que estavam sendo representadas? Por que isso, né? O que acontecia? O que significava para a pessoa, essa homenagem para a pessoa, né? 6. A 6 ali a gente tem uma imagem, né, de uma construção ali, de alguma coisa bem antiga dessa época que a gente está estudando. E a pergunta é: o que a imagem abaixo representa? Então agora começa de marcar X e nós temos aquela imagem ali e ele quer saber o que ela representa. Letra A. É uma construção
das casas mais antigas. B, zigurates. C, muralhas. D, uma cidade cercada por rios. Então, o que é essa foto? O que está representando nessa imagem? 7. Como eram as construções dos templos na Mesopotâmia? Como eram as construções dos templos na Mesopotâmia? Então, A, eram feitos de tijolos e de barro? B, eram feitos de areia com cimento? C, eram feitos de areia e água? D, eram feitos de tijolos e cimentos. Então, essa também tá bem fácil. Qual era o material que eles utilizavam para fazer as construções, né? É uma característica bem específica ali da Mesopotâmia, da parte do Egito ali, enfim, né? Agora nós vamos começar a falar sobre religião e governo, um poder único. Então, o número 8. Nas cidades da região Mesopotâmia, a pessoa que tinha o poder de governar, ela era chamada de rei. No Antigo Egito, o governante era chamado como? Então, lá no livro também tem uma página que está explicando bem certinho que existia o rei. E no Antigo Egito, ele também era chamado como esse governante? Como que ele era chamado, a pessoa que governava as cidades? Então, A, rei também. B, presidente. C, faraó. Ou D, sacerdote. Como que a pessoa que governava aquela cidade no Antigo Egito, ela era chamada? Qual dessas opções? A 9 vai falar sobre religião e cultura. O que significa ser considerado um ser divino no Egito? Eu lembro que essa palavra divino trouxe bastante conflito em sala de aula. Vocês queriam saber o que significava ser divino, o que era divino. A gente falou, a gente leu no livro, a gente explanou sobre isso, né? Então, letra A. O que significa ser considerado um ser divino no Egito? A, considerado um deus. B, alguém que tinha muito dinheiro. C, alguém que morava no zigurate. Ou D, considerado um ser metade humano e metade um animal. Então, qual dessas opções? O que significa ser um ser divino? Considerado um deus, alguém que tinha muito dinheiro, alguém que morava no zigurate, ou alguém que é considerado um ser metade animal, metade humano, metade animal. A número 10 não é de marcar X, ok? É pra gente escrever. E a 10 fala assim: as religiões dos povos antigos eram diferentes entre si, dependendo do lugar em que se desenvolveram. Porém, tinham algumas características semelhantes. Quais eram? As religiões dos povos antigos eram diferentes entre si, dependendo do lugar em que se desenvolveram. Porém, tinham algumas características semelhantes. Quais eram essas características semelhantes? Então, lembra que a gente estudou que nessa época existia muito conflito de religião, porque cada um tinha uma religião, cada povo em especial, cada cidade em especial tinha uma visão, uma ideia diferente de ser divino, daquilo que eles acreditavam, né? Porém, existia algumas características semelhantes dentre todas elas. Quais eram? Se você tem dúvidas sobre isso, talvez, que não foi uma coisa que a gente citou tanto em sala de aula, né? Mas a gente falou, passou por cima também, falou um pouquinho. Mas qualquer coisa, dá uma olhadinha no livro, ok? Hoje é isso. Tá bem tranquilo esse trabalhinho avaliativo de história. Capricha nesse, que é o último dessa semana. Semana que vem nós voltamos a fazer as outras atividades. Ou voltamos para a sala de aula, também não sei ainda. É tudo um mistério para nós, né? Estamos aí esperando as respostas dos nossos superiores, mas eu quero dizer que eu estou com bastante saudade. Eu não vejo a hora da gente voltar para a sala de aula. Me dói mesmo a gente não estar juntos, tá? E ontem eu ia mostrar não é um ser humano, é um ser vivo que mora aqui na minha casa, que eu sempre comento em sala de aula, mas aí eu não sei o que aconteceu, que o vídeo parou de filmar.
Então, vou ver se eu consigo chamar ele hoje. Peraí. Sansão! Vem, Gui! Eu quero mostrar você. Ah lá, o Sansão, gente, que eu sempre falo pra vocês. Olha que carinha de sapeca, olha. Olha, o coraçãozinho dele tá pulando. Ele é muito sapequinha, né, filho? Dá tchau pro quinto ano. Tchau, quinto ano. Bom trabalho avaliativo. Beijo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Bom feriado amanhã. Aproveitem, se cuidem. Lavem bastante as mãos. Se cuidem mesmo. Tchau.